Dia de falar sobre navegação em baixa temporada. Será que essa é uma época boa para navegar? A água não tá tão bonita quanto na alta temporada, na época do verão, que tem aquela água verdinha, cristalina, transparente. Talvez você não veja a quantidade de embarcações navegando e muita gente fala que nós estamos no inverno, no frio. Mas será que é frio? No programa de hoje a gente vai falar sobre isso. O Mar Shop TV traz informação sobre o segmento náutico e a gente vai conversar um pouquinho sobre como é fazer navegação, aluguel principalmente de embarcações para quem quer curtir, olha só, ano inteiro, inclusive agora na baixa temporada. Mar Shop TV, você já sabe, vai ao ar todo sábado às 8h30 da manhã aqui no canal 10 na TV Norte e você é muito bem-vindo para estar com a gente no programa de hoje. A gente está trazendo informação bem bacana. A gente tem também o Mar Shop TV Mulher, olha só, um bloco especial que a gente criou para falar com o público feminino, porque a gente sabe que tem uma grande maioria de público masculino que gosta da navegação, mas mulher gosta disso aqui também, não vai gostar? Olha que cenário maravilhoso, olha que local lindo que a gente tá. Eu quero conversar com você sobre isso. Você já sabe, toda semana nós estamos aqui e tem também um QR Code no canto da tela. Você vai para o nosso canal oficial do YouTube, tem o nosso Instagram, segue a gente nas mídias sociais, mas fica com a gente hoje porque tem bastante conteúdo. Dia de falar de navegação em baixa temporada, é isso, é Mar Shop TV. Multilux Cotas Náuticas, a hora é agora, baixa temporada, chegou a hora de você adquirir a sua embarcação de forma inteligente, através do sistema de cotas. Vamos falar de jet ski? Multilux tem modelos da Seadu e tem esse lançamento Yamaha, é um GP 1900 HO, esse super jet nessas cores diferenciadas da linha 2025 zerinho, né? E grupos de apenas 4 cotistas, isso mesmo, eu tô falando um jet ski com painel digital, som premium, escada de reembarque completinho, 3 lugares, super conforto, anda muito. E eu tô falando de oportunidade para você, R$20 mil de entrada e o restante em 6 parcelas iguais, olha só, sem juros, no boleto de 4.750, vem navegar, é Multilux Cotas Náuticas, vem! Navegação em baixa temporada. Essa época do ano, acabou de passar São João, a gente está na semaninha aí, logo depois do feriado de São João, não sei quando é que você está vendo esse programa, está assistindo aí, talvez você esteja assistindo pelo nosso canal do YouTube, talvez você esteja e tomara que esteja acompanhando o nosso programa também na TV aberta, e a gente traz toda semana esse conteúdo, e a gente sempre faz a nossa matéria principal trazendo dicas especiais para quem tem necessidade da informação ou para quem precisa da informação para o dia a dia na navegação, e é isso que a gente gosta de trazer. E hoje eu não podia falar de uma maneira diferente, a gente está começando a transformar o Mar Shop TV naquele programa Quintal de Casa que eu já estou anunciando há alguns dias. E a gente está aqui no nosso quintal de casa, a gente está aqui no Jacaré nesse momento, aqui com a lancha cedida pelo pessoal da Monteiro, que faz aí as navegações, e a gente veio para cá mostrar um pouquinho de tudo isso que tem aqui na nossa realidade. E por que eu parei para mostrar isso? Porque passou São João, tá todo mundo com a cabeça ainda nessa semaninha que é meio morta, meio parada aqui na nossa região, porque tá todo mundo com a cabeça no São João, fazendo feriadão, né, esticando a semana inteira, porque o feriado acabou aí na terça-feira, quarta, quinta e sexta e pronto, já é final de semana de novo. E continua o São João lá em Campina Grande, maior São João do mundo aqui na Paraíba e toda essa movimentação. Só que muita gente não para pensar sobre como é legal a gente ter essa condição especial de navegação aqui na nossa região também. Muita gente pensa que nessa época do ano, por ser baixa temporada, não dá certo, não tem como fazer a navegação, aproveitar esse contexto. E na verdade tem sim, e é isso que eu quero trazer, essa informação que eu quero conversar com você, na verdade, no programa de hoje. Olha só que tranquilidade, então já começo dizendo o seguinte, a gente não tem talvez aquele mar verdinho, aquela água transparente, como eu falei na abertura do programa, a gente não tem aquele cenário tão bonito, tão brilhoso, né, como é na alta temporada, no nosso alto verão, porque a água muda, né, a água fica mais mexida, o mar fica mais mexido, esse tom mais escuro da água, a correnteza muda, o formato da água muda, tudo é diferente. Mas a gente sabe que aqui, muita gente ouve falar, eu sou de fora, não sou da Paraíba, e muita gente fala que aqui nós estamos no inverno,
estamos na época do frio, e não tem frio, né? A gente tem uma temporada boa, a gente está aí na cerca de 29, 28, 29 graus todos os dias. Nós estamos numa região que tem pouca incidência de vento. Nós temos as chuvas, mas nós temos uma característica muito bacana aqui, porque as chuvas são normalmente muito passageiras. É difícil você pegar um dia inteiro de chuva aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, Cabedelo. Dificilmente você tem essa realidade. E quando a gente fala de navegação, o que importa? Quando a gente sai para navegar, a gente está de olho em tábua de marés para saber se a correnteza, se ela está enchente, se ela está vazante, como é que está esse fluxo da água, para saber posicionar aí onde vai ser feito o roteiro, né? Se vai para areia vermelha, se a maré está baixa da areia vermelha, os bancos de areia, né? Areia vermelha, na verdade, é uma ilha que ela fica submersa, é um banco de areia grande, e aí quando a maré baixa, finalmente aparece, aflora essa parte de areia, essa parte seca, e as embarcações param lá. Estou falando de jet ski, estou falando de lancha, e vai um contexto para lá, né? Porque tem os barcos que dão apoio, então o pessoal quer assar uma carne no barco, fazer um churrasco, o pessoal vai com jet ski, quer lá fazer essa integração com as pessoas, com os amigos, então curtir isso é algo muito bacana. Dá uma olhada, tem passeio aqui atrás, a gente está falando disso e olha só, esse é o momento que é super legal você parar para pensar o seguinte: e aí, dá pra gente curtir? Dá para passear? Dá para aproveitar isso tudo na baixa temporada? Claro que dá, com uma vantagem: se você for na alta temporada lá para Areia Vermelha, por exemplo, você vai ter um contingente de embarcações gigantesco, você vai ter muitas embarcações fundeadas, essas embarcações, e acaba por causa da mudança de correnteza, por causa do fluxo da maré, por causa do aumento ou descida repentina da maré, e imediatamente a gente vai ter que reposicionar esses barcos e vai ter pouco espaço. Então esse contingente em excesso acaba não sendo tão fácil, né, aproveitar tudo que a gente tem para aproveitar lá. E quando a gente fala de baixa temporada, olha só a diferença, a gente tem muito menos barcos em navegação, e essas embarcações, elas têm a mesma condição também, porque a gente está falando de água quente, a gente está falando de ter o cenário, né, paradisíaco da mesma forma, não é diferente a tonalidade da água, mas a gente está falando de água muito tranquila, tanto para nadar, para banho, quanto para navegação. Então super legal dar essa dica. Outra coisa importante que eu quero citar é o seguinte: quando a gente fala de navegação, a gente fala de roteiro. E aqui a gente tem um roteiro que já está na cabeça das pessoas, né? O que a pessoa vai fazer? Ela vai pegar a sua embarcação, ela vai para a areia vermelha, se a maré estiver baixa, vai poder aproveitar isso lá. E aí finalmente o passeio com os amigos, vai juntar os amigos, vai para lá, seja com jets, seja com as embarcações miúdas, né, as lanchas menores. Toda uma lancha aqui para 7 pessoas, 7 mais 1, né, 7 pessoas mais o marinheiro. Então a gente tem aqui um grupo que pode, parecido com essa lancha que a gente acabou de mostrar aí, tem um grupo que pode juntar amigos e tal, e vamos fazer o passeio numa embarcação só. Quer ir com vários jets, 2, 3, 4 jets, também dá passeio lá. Então é possível fazer esse passeio lá nessa temporada, sim, com super tranquilidade. Quero fazer um outro passeio, quero pôr do sol no Jacaré todos os dias. Bolero de Ravel é super conhecido aí no mundo inteiro, e aqui no Brasil é referência, Guinness Book, né? Mais de 9.000 vezes já foi tocado o Bolero de Ravel ao pôr do sol pelo Jurandir dos Sax, e isso acontece aqui como uma tradição. Então toda semana, todos os dias, a gente tem turistas visitando a região e assistindo esse espetáculo. Olha só que diferenciado. E muita gente acha que não, é só na alta temporada. Claro que não, é ano inteiro. Olha só que bacana. Outra coisa, as outras localidades aqui, estou falando da prainha, estou falando de outros pontos que tem aqui, tem restaurantes na beira d'água, também eles funcionam, não com a mesma intensidade, né, não com o mesmo volume de pessoas indo apreciar, indo utilizar os serviços, mas a gente sabe que tem grande número de pessoas, de navegadores, que vão para lá nessas ocasiões. E muita gente, olha só, a gente está numa realidade aqui que muita gente nem sabe que isso acontece. As pessoas, elas trabalham e de repente tem gente que manda baixar o jet na hora do almoço e vem dar uma volta, vem relaxar um pouquinho para depois na parte da tarde voltar a trabalhar. Você sabia que muita gente faz isso? E quando chega final de semana, as marinas normalmente elas não funcionam na segunda-feira. E durante a semana, de terça a domingo, esses horários eles são alternados. Então só não acontece descida de barco ou saída de barco das marinas, dos piers, quando está chovendo muito. Agora, se não estiver chovendo, se não for um horário que calhou de acontecer essa chuva aí justamente no horário da saída, normalmente a gente tem barcos saindo, barcos chegando o tempo todo. Isso é retrato então dessa condição especial de navegação que as pessoas têm aqui. Enfim, o que a gente convidou você, na verdade, a gente preparou e a gente convidou você para mostrar.
Está acontecendo um movimento muito bacana aqui na nossa região, está sendo construída a ponte, a gente deve falar já na próxima semana ou daqui mais algumas semanas a gente vai estar mostrando um pouquinho disso, como é que vai ser o acesso dessa ponte, é nosso quintal de casa, né? E a gente vai mostrar como é que é esse acesso, vai mudar o fluxo dos caminhões pesados, caminhões principalmente de combustível que trafegam, que andam aí na nossa rodovia, eles vão mudar esse fluxo saindo agora por Lucena e não saindo pela BR, atravessando João Pessoa, saindo de Cabedelo aqui da região do Porto e indo na direção, atravessando por dentro de João Pessoa. Isso vai mudar o fluxo de veículos, consequentemente a gente vai ter uma maior circulação de veículos menores e aí veículos de passageiros, e os turistas, claro, utilizam essa rota, fazendo esse trânsito então nessa região. Já existe um indício de começar a ser desenvolvido o projeto para hotelaria. Nós vamos ter redes de hotéis se estabelecendo na nossa região aqui em Cabedelo. Olha só que bacana, eu estou dando um spoilerzinho ali porque a gente vai trazer matéria especial sobre isso. Ainda esse ano a gente tem nosso primeiro navio de cruzeiro que vai atracar no nosso porto. O porto acabou de passar por uma grande revitalização. Na verdade ele foi remontada a sua estrutura, foi tratado o canal de maneira que ele foi dragado e está sendo feito inclusive nesse momento um outro processo, um outro projeto de dragagem para aumentar ainda mais a profundidade desse canal para que os barcos, os grandes barcos, possam fazer a sua rotação. Imagina que o barco ele entra e depois ele não pode sair de marcha ré, vamos falar assim para você entender do que eu estou falando. Esse barco precisa girar com os rebocadores e esse movimento ele precisa de um alargamento e de uma profundidade do canal. Então a gente já fez matéria cobrindo sobre isso e está acontecendo o projeto nesse momento. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ter muito mais fluxo de empresas parceiras, empresas que são de fora do Brasil, como essa empresa aí de turismo internacional através desse navio de cruzeiro, que já fez o projeto e estão vindo para cá conhecer a Paraíba. E eles estão vindo, olha só, antes do início da alta temporada, eles estão vindo no finzinho da baixa temporada. E por que eu estou dizendo isso? Porque se tem gente lá fora que está enxergando o potencial turístico, mesmo em baixa temporada da nossa região, por que nós não podemos ter também interesse, nós que somos daqui da região, em aproveitar tudo isso? Então essa é a super dica que a gente está dando hoje. Outra coisa importante que eu quero dizer: com esse aumento do porto vai ter um fluxo maior de mercadorias e nós vamos ter um crescimento do comércio, nós vamos ter um crescimento do volume de negócios. Nós estamos tendo uma grande explosão no desenvolvimento aí da construção civil, muitas empresas, muitas construtoras, muitos empreendimentos imobiliários estão sendo desenvolvidos aqui na nossa região e isso vai representar um grande aumento de público. E se a gente sai por aí agora para perguntar, a gente vai perceber, é fácil detectar isso, no prédio onde eu moro, estão chegando muitas famílias que estão lá da região sul do Brasil, região sudeste, estão vindo para cá. Muita gente de fora está vindo morar na nossa região. Por que isso está acontecendo? Por causa desse atrativo de ano inteiro. Ninguém vai vir para cá para morar sabendo que tem 2, 3 meses de alta temporada e pronto. Depois só daqui a 6 meses, só daqui a 7, 8 meses que eu vou conseguir aproveitar a alta temporada de novo. Então, agora como é que faz? Os atrativos da cidade, eles não são tão amplos assim. Na verdade, a grande sacada, a expectativa, né, de quem vem de fora é justamente essa qualidade de vida que a gente tem aqui para poder aproveitar isso tudo, e é ano inteiro sim. Então, a minha fala do Marshop TV para você entender tudo isso, e a gente está te convidando a aproveitar tudo isso. Então, se você está aí se organizando para aproveitar a baixa temporada, indo só para as regiões da Circuito do Frio, olha só, Rota do Frio, por incrível que pareça, tem isso aqui na Paraíba sim, embora Nordeste, embora muito quente, mas tem essas outras regiões, São João e todos os festejos que a gente tem agora no mês de junho, invadindo o mês de julho, inclusive. Mês de julho é mês de férias, mas dá para vir para cá e aproveitar tudo isso, porque aqui é a terra onde o sol nasce primeiro e a gente tem esse sol maravilhoso o ano inteiro. É isso, é dica do Marshop TV para você. Dá para navegar na baixa temporada sim, e você vai, olha só, aproveitar tudo isso que eu estou podendo aproveitar agora. É Marshop TV trazendo essa super informação para você. Boatlux Contas Náuticas, olha só onde eu tô aqui no Jacaré, aliás, pôr do sol do Jacaré, famoso aí no mundo inteiro, pois é, e a gente está aqui apresentando, olha só, essa super embarcação da Boatlux. Eu tô numa top line, uma lancha de 27,5 pés, cabinada, com banheiro, com chuveirinho, inclusive chuveirinho, pia no deck. A gente está falando de uma lancha completa, com som premium, churrasqueira, prontinha para você navegar. Eu tô aqui no Solário, e olha só que conforto, que luxo, você pode aproveitar, você, sua família,
Pois é, e de forma ilimitada através do aplicativo da Bolt Lux. Super inteligente porque a ociosidade é compartilhada, a despesa é compartilhada e cabe no bolso. Quer ver só? Você dá uma entrada de R$30 mil e paga 10 parcelas iguais, sem juros, de R$8.200, isso mesmo, e já desfruta a partir desse verão. E o melhor, no serviço já consta marinheiro, já tem tudo pronto, a lancha está pronta, abastecido para você navegar, isso mesmo. Bolt Lux Rotas Náuticas, tem QR Code aqui embaixo, entre em contato agora, porque chegou a hora de você desfrutar de tudo isso, desfrutar do seu verão. Vem pra cá. É M de Marshop, é M de mulher. No programa passado nós falamos sobre cuidados com os acessórios. Nós falamos com a Tatiana, ela é especialista em semijoias, principalmente de pedras naturais. E hoje nós vamos falar de um outro acessório importantíssimo no mundo náutico, os biquínis e os maiôs, sobre os cuidados com essas peças tão importantes para a gente usar nesse mundo, não é mesmo? Oi, Daiane, é um prazer estar aqui mais uma vez no Marshop Mulher e vamos sim falar tanto o que pode acontecer, né, para gerar esse desgaste nessas peças, como a gente pode evitar também e prolongar a vida útil do nosso biquíni maiô. A impressão que dá é que os biquínis e os maiôs, eles perdem aquela característica de peça nova rapidamente. O tecido perde o brilho, perde a elasticidade. É verdade isso, Joana? Como que isso pode acontecer? Então vamos lá, Daiane. Além, claro, do desgaste natural com o tempo de uso dessa peça, o excesso de sol, às vezes a exposição excessiva à água do mar, o sal, o cloro, pode causar esses desgastes, mas principalmente, normalmente, acontece pela forma inadequada que a gente cuida dessas peças após o banho de mar, após o sol. Os biquínis e maiôs precisam de uma lavagem adequada após o uso e exposição à água do mar ou piscina. Você falou sobre lavagem. E sobre essa lavagem? Quais as dicas que você dá para a gente lavar essas peças de uma forma correta? Então vamos falar sobre a lavagem. Saiu do banho de mar ou piscina, a primeira coisa que você deve fazer é lavar logo que chega, não usar máquina de lavar, lavar a mão, evitar que a peça seque com excesso de cloro ou de água do mar ou de sal. Então isso é muito importante. Assim que chegar em casa, começa logo a higienização dessa peça. Não usar alvejante, não deixar de molho, não usar máquina de secar, isso é super importante. Parece uma besteira, gente, mas não torcer, porque muitas vezes no que a gente torce essa peça pode comprometer as fibras e deformar o teu biquíni ou maiô. Além disso, você deve sempre olhar o que diz a etiqueta do teu biquíni ou maiô. Lá tem todas as informações, tem aqueles símbolos que normalmente muita gente não sabe o que significa, mas pesquisa. Lá vai ter tudo que você precisa saber para cuidar muito bem de sua peça e prolongar a vida útil dela. Além disso, tão importante quanto a lavagem e higienização do teu biquíni maiô após o uso, você deve tomar também alguns cuidados durante o uso dessa peça para o banho de mar ou piscina. Evita, por exemplo, que a água do mar seque no teu biquíni ou maiô. Isso pode, gerar alguns danos a longo prazo. Então, se tiver um chuveirão perto, toma uma chuveirada para tirar esse excesso de água marinha da tua peça, ou excesso de cloro também. Isso vai prolongar, com certeza, a vida útil e evitar danos à cor e evitar algumas manchas também. E sobre o armazenamento, a forma de guardar, tanto em gavetas ou até mesmo para a gente levar para uma viagem. Como que é o indicado para a gente cuidar dessas peças na hora de guardar? E também quanto à lavagem, a gente falou sobre a lavagem e os amaciantes. O que você me diz sobre esse assunto? Quanto ao armazenamento, seja em casa ou seja durante uma viagem, é importante o seguinte: primeiro, garantir que ele secou bem na sombra, principalmente, tá, gente? Na hora de guardar não pode ter qualquer umidade. E aí, quando colocar lá na gaveta ou mesmo na sua mala de viagem, se você está pensando em viajar, o ideal é que seja numa embalagem que permita a transpiração. Evitar aqueles sacos muito fechados. Por quê? Porque se você guardar sem querer essa peça úmida, pode acarretar na proliferação de fungos, por exemplo, e até comprometer a tua saúde. Então, no nosso caso aqui, a gente usa saquinhos de organza. Esses saquinhos permitem a respirabilidade aqui do teu biquíni, que deve estar bem seco para poder ser guardado de forma adequada. Em relação ao uso de amaciantes, não é indicado o uso de amaciantes, tá, gente? O ideal é que você utilize para higienizar e para lavar um detergente neutro. Pode ser sabão de coco líquido, por exemplo. E hoje em dia, algumas marcas especializadas já possuem detergentes específicos, tanto para roupa íntima quanto para o teu biquíni e maiô.
Super importante essas dicas, Joana. E me diz uma coisa, quanto a protetores, bronzeadores, até mesmo hidratantes, maquiagens, enfim, os produtos químicos, o que pode acontecer com as peças com esses produtos? Em relação aos protetores e bronzeadores, algumas marcas colocam lá na embalagem que não mancha o teu biquíni ou maiô. No entanto, vamos evitar, né, gente? A gente nem sempre pode garantir que isso vai acontecer. Então, algumas dicas que normalmente eu faço. Vai passar um protetor solar, passa no corpo antes de colocar o teu biquíni ou maiô. Espera secar e aí sim você veste a sua roupa. E na hora, claro, de uma reposição, tá lá tomando sol, curtindo a praia, toma cuidado também. E aí depois disso, se tomar todos esses cuidados de tirar logo o biquíni, colocar para lavar, tomar uma chuveirada, vai evitar, né, que aconteça qualquer dano à tua peça. Existem alguns modelos no mercado que são lindos, por sinal, mas eles têm peças metálicas, alguns metais, ficam muito bonitos, mas e para cuidar dessas peças? Como a gente pode fazer? As peças que possuem esses detalhes metalizados, a gente até tem um modelo aqui, como esse, deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui nós temos esse detalhe dourado, tá? No nosso caso, esse nosso detalhe ele é banhado a ouro e isso já vai prolongar muito a vida útil dessa peça metálica. Mas ainda assim, o mesmo cuidado que você tem com tecido, você deve ter com essas peças metálicas. Então chegou em casa, lava bem com detergente neutro, enxágua com água em abundância e depois, se possível, seca. Vai lá com um paninho seco, uma flanela e seca essa tua peça metálica para ela durar muito mais tempo. Super legais as dicas, Joana. Muito obrigada. É isso, a gente tem que cuidar dos nossos acessórios, dos nossos biquínis, pra gente ter as peças por mais tempo, pra gente ficar mais bonita e usar tudo que a gente tem, não é verdade? Afinal de contas, a gente tá comprando pra isso, pra poder usar. Joana, além dessa matéria, muito obrigada. Nossa, eu vou te agradecer também as peças lindas que eu tô usando, que são da Girasole, que me veste aqui pro programa todos os sábados. E por falar em sábado, esse é o último M de Marshop, último M de Mulher, porque vem o quintal delas, que é o nosso formato agora do programa, que aguarde, vai ser super legal. O Edson já deu o spoiler aí. Um beijo! E a gente está encerrando mais um Marshop TV, super dicas hoje para quem quer curtir. Olha só que sol gostoso, olha que praia bonita. Eu tô aqui em Cabedelo, na Praia do Surfista aqui, terminando o programa de hoje. É baixa temporada, olha só. E tem prancha na água, tem o pessoal surfando, tem o pessoal curtindo praia. Tem gente que tá acabando de sair daqui, ainda há pouquinho tava ali, ó, tá molhado lá o chuveiro, o pessoal tomando chuveirada. Porque aqui é temporada o ano inteiro, isso mesmo, alta temporada, porque tem verão, tem férias, muita coisa acontece. Muita gente vem pra cá, mas na baixa temporada também dá pra curtir bastante. A super dica aí do Marshop TV pra você. Aliás, Marshop TV tá encerrando esse modelo de programa a partir dessa semana, e já na semana que vem a gente começa a falar um pouquinho diferente. Vai ser quintal de casa e tudo que é náutico vai estar dentro do bloco Marshop TV, dentro do quintal de casa. Isso aí, o novo formato que a gente está dando para o programa. Você já é nosso convidado. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Estar com a gente hoje, semana que vem tem mais. Chegou agora, não assistiu o que a gente preparou para você? Tem QR Code no canto da tela, aponta a câmera do seu celular, vai lá para os nossos canais oficiais do YouTube ou do Instagram, isso mesmo, e também o YouTube da TV Norte. Assiste quantas vezes quiser, deixa o seu recado, vai ser um prazer te responder. É isso aí, é Marshop TV, o melhor do segmento náutico e quintal de casa, o lugar de você curtir tudo isso aqui na Paraíba. É isso aí, boa semana!